Olá, cidadãos fantásticos! Eu sou o professor Regis Varão, da Unicamp. Esse é o Joaquim, que retorna para gravar comigo, então eu aproveito para agradecer a dona Sônia por ter liberado o Joaquim. E aproveitando o seu retorno, Joaquim, eu estou lembrando aqui a primeira vez que eu mostrei para você a fórmula de Bhaskara. O Joaquim teve uma reação, você se lembra, que me marcou. Mostrei para o Joaquim a fórmula e ele disse o seguinte: chato! Joaquim não é um pensador moderno por acaso. Eu fiquei pensando sobre a reação dele e uma fórmula por si só não é nada. Decorar uma fórmula e aplicar como uma receita de bolo não é pensar, não é ser inteligente. Um computador é algo bem burro e faz isso, faz muito bem. Você diz exatamente o que você quer para o computador e ele vai repetir sem pensar. Os computadores são ferramentas poderosas para obedecer. Eu quero conversar com vocês sobre a fórmula de Bhaskara. Eu não vou fazer continhas com ela aqui, tem um monte de vídeo no YouTube que você pode checar. O que eu quero aqui é que você enxergue a fórmula de Bhaskara como uma conquista da humanidade. Eu espero que ao final do vídeo você veja a fórmula de Bhaskara mais como um quadro e entenda um pouco do conteúdo por trás. Boa, Joaquim, eu vou comentar como queimar navios com ela um pouco mais para frente. Para a gente iniciar a conversa, vamos ver como que você utiliza a fórmula de Bhaskara na escola. Você quer encontrar os números, representados por x, que satisfazem essa relação aqui. E aí você aplica a fórmula de Bhaskara e ela te dá que x igual a 1 e x igual a menos 3 satisfazem essa relação aqui. Isso significa que se você pegar o 1 e substituir aqui, ó, onde tem o x, ele vai satisfazer essa relação. O mesmo para o menos 3. Maravilha! Agora eu quero apresentar para vocês, só mostrar a cara da fórmula de Bhaskara. Olha para isso aí, ax² mais bx mais c igual a 0. Essa é a fórmula geral do que a gente chama equação de segundo grau. Como um exemplo, eu estou usando esse que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui o A seria 1, o B seria menos 2, o C seria menos 3. Aqui o A é 1 porque é como se fosse 1 vezes x². A fórmula de Bhaskara, quando tiver solução, a solução vai ser dada usando essa fórmula aí. Maravilha! São duas soluções e provavelmente a fórmula que você vê na escola ou em qualquer lugar, aparece esse mais ou menos porque está simbolizando que você tem para o mais é uma solução e para o menos é outra solução. Como eu acabei de mostrar aqui, ó, mais e menos. Pode falar, Joaquim, qual que é a sua dúvida? É uma observação. Maravilha, é bom fazer um esclarecimento. Deixa eu aproveitar. Ó, o Joaquim disse que, olhando a fórmula de Bhaskara, não parece algo assim tão simples de usar e que ele ficou agora meio ofendido porque eu disse que aplicar a fórmula no começo do vídeo era coisa de gente burra que não está pensando. Eu não falei isso, Joaquim. O que eu quis dizer é o seguinte: na matemática, o que a gente está preocupado? A gente está preocupado em aprender. A gente está preocupado em desenvolver o nosso raciocínio. Então, meramente aplicar alguma coisa como uma receita de bolo não é pensar. E aí tudo depende também do grau em que você está, do nível, do momento. Quando você está vendo lá pela primeira vez, lá na escola, realmente é muito difícil, é tudo muito confuso. Então você precisa aprender, praticar, decorar a fórmula. Exatamente, eu disse decorar. Essa coisa de que, não, nunca precisa decorar. Não é assim que funciona. Você vai decorar, vai aplicar e vai entender o que está acontecendo por trás e as coisas vão ficar mais naturais. Agora, aproveitando essa observação do Joaquim, olha só, eu tinha escrito ax² mais bx mais c igual a 0. Isso aí é muito difícil de entender. E é por isso que quando você vê pela primeira vez,
você tem dificuldade. Porque eu estou dizendo, A, B e C são números, e aí X seria essa incógnita que eu quero descobrir o que é. É muita abstração. Isso é muito abstrato. Os primeiros registros escritos, eles também continham informações matemáticas. Ali estamos falando da Babilônia, Egito Antigo. E esses povos já resolviam exercícios nesse estilo de equação de segundo grau, já aí, há mais de 2000 anos atrás. É claro que não com essa roupagem que a gente coloca aqui. Era tudo visto de uma maneira muito diferente. Por quê? A própria escrita, escrever ax² mais bx mais c igual a zero, isso já é uma conquista da humanidade. Isso já é uma conquista nossa, de como a gente consegue abstrair para escrever uma coisa assim. Não é fácil. Por exemplo, os números. Hoje em dia, nós vemos os números. Se eu falar para você, o número 2, você já entende o número 2 como essa entidade abstrata que serve, por exemplo, para contar coisas. Mas veja que curioso. Algumas sociedades antigas, como é que eles viam os números? Eles queriam contar, digamos, eles querem contar carneirinhos. Então eles tinham umas pedrinhas e aí para cada carneiro eles iam associar uma daquelas pedras. Se eles tivessem, digamos, 5 pedrinhas, essa pedra é para aquele carneiro, essa é para outro carneiro, essa para o outro, essa para o outro, essa para o outro, aquilo dava um significado de contar. E aí eles tinham outras pedrinhas para contar vacas, por exemplo. Digamos que eles tivessem 5 vaquinhas. Aí essa pedrinha para aquela vaca, essa para outra. Então eles, com essas 5 pedras, eles conseguem contar a quantidade de vacas. Agora veja como o número é algo abstrato. Essas pedrinhas que eles usaram para contar carneirinhos, eles não conseguiam usar para contar vacas, porque há um processo de abstração nisso aí. Eu só sei contar carneirinhos com essas pedrinhas, eu só sei contar vacas com essas outras pedrinhas. O que eu quero que você entenda é que há sim algo muito complexo e que na prática a gente passa batido por tudo isso. Então é natural essa angústia quando você vê essas coisas pela primeira vez. Não é fácil. Agora eu quero comentar outro assunto. Para isso, eu preciso comentar rapidamente sobre o gráfico dessa função aqui, ax² mais bx mais c. A gente denota assim, f de x significa que para cada valor de x, a gente vai obtendo outros números. O gráfico de uma função quadrática, que é uma função desse tipo aqui, o gráfico de uma função quadrática, ela tem mais ou menos essa cara. É uma coisa assim, ou pode ser virado para baixo, uma coisa assim. Mostrei aí rapidamente para vocês o desenho do gráfico dessa função e quanta história esse desenho que eu fiz não carrega. Primeiro, você está vendo aqui a junção da álgebra com a geometria. Ax² mais bx mais c, isso aí representa a álgebra. E a geometria é justamente o gráfico, esse que a gente faz no plano cartesiano. Plano cartesiano vem de Descartes, um matemático francês que contribuiu justamente para essa junção da geometria com a álgebra, no que a gente costuma chamar de geometria analítica. O gráfico de uma função quadrática é uma curva conhecida há milhares de anos. O nome é parábola. Bom, você precisa provar que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Provavelmente isso aí foi provado na época de Descartes, até porque essas curvas, as parábolas, as hipérboles, as elipses são estudadas há milhares de anos, antes mesmo de você ter a geometria analítica, ou seja, essa junção aí da geometria com a álgebra nesse sentido que eu apresentei. Mas o que eu sei foi Galileu o primeiro a descobrir que quando você lança um objeto, ele descreve alguma curva. A trajetória dele é uma curva e o Galileu foi o primeiro a notar que
a curva que um objeto ao ser lançado faz é uma parábola. Como é, Joaquim? Todo objeto quando lançado descreve uma parábola? Sim, inclusive a bala de um avião. Ah, tá. Joaquim quer que eu conte aquela história do seguinte: o avião deu um tiro, pum, aí a bala veio aqui, ó, e o avião veio nessa direção e a própria bala do avião atingiu o próprio avião. Sim, isso é possível. Bom, existe, o avião precisa ser super rápido, coisas assim. Eu deixo o link aqui embaixo para vocês verem. Bom, por falar em tiro, guerra, deixa eu contar aquela história que você tinha pedido para mim, Joaquim. Como é que a gente queima navios usando o que a gente aprendeu hoje? É uma lenda que Arquimedes, ele queimou navios inimigos fazendo o seguinte: ele construiu um espelho em forma de parábola, e o que acontece é o seguinte: as parábolas, elas possuem um ponto especial chamado de foco, que, bom, o foco fica fora da parábola, tá? Mas aí esse ponto especial, ele tem a seguinte propriedade: os raios de sol, eles vão chegar todos paralelos de tal forma que quando eles forem refletidos no espelho, eles vão passar pelo foco. Então, todos os raios que estão chegando no espelho vão concentrar no foco. Então, seria assim que o Arquimedes teria queimado todos esses navios. É só uma lenda porque o Arquimedes não teria tecnologia, condições de construir um espelho desse tamanho. Teria que ser um espelho muito grande. De toda forma, é didático porque isso ilustra uma propriedade interessante das parábolas. Não é à toa que existe algo chamado antena parabólica. Ali o receptor fica exatamente no foco. O que acontece? O sinal chega, é refletido e concentra ali no foco. Por isso que as antenas parabólicas têm formatos de parábolas. E como uma obra de arte, eu forneci mais elementos para que vocês vejam a beleza por trás da fórmula de Bhaskara e da matemática. Espero que tenham gostado. Comentem no vídeo o que vocês acharam. Se vocês têm outras observações interessantes a fazer sobre a fórmula de Bhaskara. Nos vemos nos próximos vídeos. Ah, não se esqueça de se inscrever também, é importante. E divulga para todo mundo. Tchau!